Queria começar o vídeo de pós-jogo, dessa tortura que foi assistir o jogo do São Paulo, fazendo uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga, torcedores em geral, não precisa ser só do São Paulo não. Você já fez um tratamento de canal no dentista? Você já foi no dentista fazer? Não, hoje eu vou no dentista fazer um tratamento de canal. Eu já fiz. Eu posso falar para vocês que é desagradável, é horroroso, é dolorido, é terrível fazer um tratamento de canal. Só que fazer um tratamento de canal é 1000 vezes melhor do que assistir o São Paulo do Zubeldia. É 1000 vezes melhor. Se você me perguntar, você quer assistir um jogo do São Paulo ou fazer um tratamento de canal, eu ia escolher fazer o tratamento de canal. E sabe o que é o pior? Eu estava comentando na transmissão, a gente fez a transmissão hoje lá no pessoal da Viva RTV, nos 2 canais, que a gente vai fazer em todos os jogos. A gente vai se torturar, é autoflagelo fazer isso, né? É se torturar e pegar um chicote e bater nas próprias costas e assistir o jogo do São Paulo. Eu estava falando o seguinte, será que vai ter gente que vai falar que é o primeiro jogo do ano, primeiro jogo do ano, Será que vai ter gente que vai falar isso? Porque não é o primeiro jogo do ano, né, gente? É o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Mas responde para mim, outra pergunta. Não foi o mesmo futebol que você viu em 99% dos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, do final do Campeonato Brasileiro? Os últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro não foram muito parecidos com o que a gente viu hoje contra o Sport? O São Paulo jogou 14 jogos no Campeonato Paulista. O jogo de hoje não foi muito parecido com os 14 jogos que o São Paulo jogou no fraquíssimo Campeonato Paulista? No fraquíssimo Campeonato Paulista. Não foi a mesma coisa? Não foi o mesmo futebol? Você é testemunha aqui de há quanto tempo eu falo que esse time do Zubeldia não evolui. Hoje a gente viu um time sem o Oscar e sem o Lucas, que são os 2 principais jogadores do São Paulo, né? Pelo menos é o que a gente deposita mais esperança. Como deposita no Luciano e no Caleri também, e quebra a cara, como a gente quebrou hoje. O São Paulo entrou em campo sem esses caras e você, com eles em campo, você já sabe que vai ser difícil. Você sabe que dificilmente o time do Zubeldia vai apresentar um futebol que você vai ficar feliz como torcedor. Quando o time entra em campo sem esses caras, a expectativa, pelo menos a minha, eu falo por mim, né? Eu não falo por todos os torcedores, eu falo por mim. Não sei se você concorda. Eu já entro com a expectativa lá embaixo, com o Lucas e os caras lesionados. Quando eu vejo a escalação com 3 volantes contra o Sport, que está voltando da Série B, num jogo em casa, com 3 volantes, sem Oscar e sem o Lucas, não tem como você acreditar, por mais São Paulino que você seja, por mais otimista que você seja, quando você vê a ausência desses 2 jogadores e a escalação montada pelo treinador, não tem como você ficar otimista e empolgado para assistir o jogo do São Paulo. Eu lembro que, eu vou confessar para vocês, vocês sabem disso, vocês que acompanham aqui sabem disso. Eu tô bodeado com o São Paulo, com Casares, com Belmonte, com o jogador, Muricy, Zubeldia, Milton Cruz e o Diaba 4. Eu tô bodeado com esses caras desde a eliminação na Copa do Brasil e pré-Libertadores do Botafogo. Tô bodeado com esses caras. Eu falo para vocês, né? Antigamente eu acordava de manhã e falava, nossa, tem jogo do São Paulo hoje. Hoje eu acordo de manhã e falo, meu Deus do céu, tem jogo do São Paulo hoje. Porque é uma tortura, vejo, é desesperador ver o jogo do São Paulo. Hoje teve reversão, cara. Reversão. Se um jogador de futebol profissional não consegue jogar bola com a mão, você espera que ele jogue bem com o pé, ele não vai jogar. E aí a gente vê, um jogador que ganha 700 mil reais por mês é a estrela do time, que tem muito torcedor que ilustra a bola dele, que não pode falar mal do Caleri, não pode falar mal. O cara tá devendo faz 1 ano já, 1 ano. E hoje, com 1 minuto de jogo, ele bate aquele pênalti do jeito que ele bateu, displicente. O cara conseguiu bater um pênalti de canela, eu nunca vi isso. Tá aí, titular, e vai ter gente que vai defender, que ele tem crédito, que ele, né? Aí a gente vê o Luciano, gente, mais uma vez, jogando na posição errada. Mais uma vez, ele sendo o articulador de um time montado pelo treinador com 3 volantes. E aí você acha que o Luciano vai jogar bem? Aí sai do jogo e dá aquele piti ridículo que ele deu no banco de reserva. Provavelmente, quero acreditar eu, indignado com a própria atuação ridícula que ele teve. Mais uma, né? E aí você coloca os meninos da base e eles têm a obrigação de resolver o que esses cabeças de bag que ganham 700 mil por mês não resolvem. E eles não vão resolver. Sabe por que eles não vão resolver? Primeiro, porque eles não são gênios. Nenhum desses meninos da base é gênio para chegar e resolver. Nenhum deles vai.
Esses meninos precisam ser colocados com cuidado, eles precisam ser colocados de uma maneira inteligente. E não da maneira que o Zubeldia coloca, porque o Zubeldia não é inteligente e não tem capacidade para fazer essa transição da maneira correta. Então você coloca 2 meninos da base no lugar de 2 jogadores mais velhos, tentando resolver, e eles não vão resolver, por mais que tenham tentado. Por mais que o Lucas Ferreira tenha feito mais do que o Marcos Antônio, e por mais que o Alves tenha feito mais que qualquer jogador de meio de campo. Eles não vão resolver, eles podem ajudar. Eles não são protagonistas, eles podem ajudar. E hoje fizeram o possível dentro da mediocridade, da ruindade, do monte de pereba que veste a camisa do São Paulo. Vamos falar, já vou pedir para você deixar o seu comentário para a gente fazer o Comentando Comentários amanhã. Por favor, deixa aí, Comentando Comentários. Eu quero muito que você comente sobre isso. Durante a transmissão, no chat, a gente, 90% dos torcedores falando, só falta 44 pontos. Preocupados já com o rebaixamento. Na primeira rodada, a gente está preocupado com o rebaixamento. E com razão para estar preocupado. Olha a situação financeira do São Paulo. Olha o déficit, né, que gasta mais do que arrecada. Quase 300 milhões, o maior da história do clube. O segundo maior da história do futebol brasileiro. Só perde para o Corinthians em 2019, que foi de mais de 400 milhões. Nenhum clube da América Latina vai apresentar um balanço com déficit tão grande quanto o São Paulo. Isso no 4º ano da gestão Júlio Casares. Então você tem todo esse cenário e vai assistir esse jogo contra o Sport, que aconteceu tudo o que aconteceu. Você acha que eu vou criticar o torcedor que está preocupado com o rebaixamento? Você vai criticar? Você também não está? Eu estou preocupado com tudo, gente, com tudo. Com o rebaixamento, com a dívida, com o balanço, com tudo. Com o teto de gastos, tudo. Estou preocupado absolutamente com tudo. Então, deixa seu comentário, eu queria muito que você comentasse para a gente debater e discutir o São Paulo, porque eu acho que é muito importante a gente, como torcedor, discutir e cobrar e encher o saco desses caras. Antes da gente continuar, deixa eu dar um recado para você. Surgiu um site super bacana, você que gosta de acompanhar resultados, você que às vezes fica assistindo jogos e quer saber os resultados dos outros times, dos outros clubes, olha esse site aqui, super bacana, o Flash Score, que tem todos os dados que você pode imaginar de todos os campeonatos. É aquele site de credibilidade que você vai conferindo, vai vendo rodada a rodada, os jogos, os gols, quem fez, atuações, as próximas rodadas, tem tudo. Você entra no link que está na descrição do vídeo, vou colocar para você lá, e você acompanha, já salva aí nos seus favoritos para você acompanhar todos os jogos, todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, que é a tela que você escolhe, né, que a gente escolhe para ver o Campeonato Brasileiro, que começa hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar. É muito bacana, é um site muito legal, então confira, você tem todas as informações lá, eu tenho certeza que você vai ter, você não vai se arrepender. Já salva aí e você vai acompanhar todas as notícias de todos os esportes, principalmente os esportes que você gosta, tá? Bom, meus amigos, vamos lá. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior assistir o jogo ou se é pior lembrar do que a gente assistiu para poder conversar aqui com vocês. Eu, sinceramente, não sei o que é pior. O primeiro tempo do São Paulo, com 1 minuto de jogo, que o Luciano sofre o pênalti na área ali, que o cara encosta nele e cai, o juiz dá pênalti, o juiz está na frente do lance e deu pênalti. Você fala, pô, o Campeonato Brasileiro vai começar do jeito que é. O Campeonato Brasileiro, a 1 minuto e 22 segundos, não poderia ter começado melhor para o São Paulo. O São Paulo está jogando em casa, com 40 mil torcedores, praticamente 38 mil torcedores. Está jogando em casa contra um time que veio da Série B, que perdeu na Copa do Nordeste no meio de semana, embora esteja classificado, mas perdeu na Copa do Nordeste. E a 1 minuto e 22 segundos você tem um pênalti ao seu favor. Poderia ser melhor? Não poderia ser melhor. Aí quem vai cobrar é o jogador que ficou, que tem 14 jogos esse ano e 3 gols. Um jogador que ficou mais de 5 meses sem fazer um gol, que uma das principais estrelas do São Paulo, um dos maiores salários do São Paulo, que bate um pênalti de canela, de um jeito displicente, de canela, e manda a bola para a arquibancada. De 19 pênaltis batidos pelo Calera, incluindo decisões por pênaltis, ele errou 7. 19 pênaltis, ele errou 7. E eu queria saber se não tem um treinador de culhão que vai falar, você não bate mais pênalti, Calera, porque você bate pênalti mal. Isola a bola. Depois que a gente viu esse erro, a gente viu o São Paulo do Zubeldia. A mesma coisa, o mesmo time.
450 mil toques de bola para trás. Até os 17 minutos eu contei, o Igor Vinícius ele pegou na bola 16 vezes. Não, 6 vezes. Aos 16 minutos, 6 vezes. Ele tocou 6 vezes a bola para trás. Só que não foi só ele, vamos ser justos, não foi só ele. O Alan Franco, o Luiz Gustavo, o Arboleda, o Marcos Antônio, o Alisson, o Wendel. E aí, o primeiro tempo horroroso, teve um lance do Pablo, que ele estava impedido, o Rafael fez uma defesa, ele pôs um chute, que o Rafael fez uma bela defesa no chute no ângulo, e um chute do Sabino, o Sabino chutou, o jogador do São Paulo que finalizou no primeiro tempo, tirando o centroavante que cobrou um pênalti de canela, foi o Sabino, para você ter uma ideia do nível do primeiro tempo que foi do São Paulo Futebol Clube. No segundo tempo, você imagina que o treinador vai fazer as alterações tentando buscar o jogo. Ele tirou o Wendel, colocou o Ferreira, aí, aquelas alterações que a gente já conhece, colocou o Enzo, aquelas alterações, tirou o Sabino, aquelas alterações que a gente conhece. O São Paulo começou um pouco melhor o segundo tempo, né? Teve algumas chances. Porque, na verdade, assim, as chances do São Paulo, você vai concordar comigo, não é jogada trabalhada, então vem a triangulação, passo lateral, meia tabela com o centroavante, não. É bola na lateral e bomba meu boi pra área. Aí passa o cruzamento errado, cruza toda a extensão do gol, aí o cara entra de carrinho, aí a bola vai no outro lado, o lateral cruza de novo, aí o cara dá uma cabeçada, aí disputa a bola com o goleiro, cai pra trás, não sei o que. É isso. A pressão do São Paulo é isso. A melhora do time do São Paulo é isso. Chama Bumba Meu Boi. A estratégia Bumba Meu Boi. E aí depois o Sport consegue segurar o jogo, consegue equilibrar o jogo e não fez um gol numa jogada que o Igor Vinícius está procurando o cara até hoje. Esse bizarro, esse bizonho lateral do São Paulo está procurando o cara até hoje. E o São Paulo teve uma ou outra chance na estratégia Bumba Meu Boi e é lógico que não vai conseguir. Aí o Zubeldia faz as alterações, ele até fez a alteração para ganhar o jogo, né? Ele colocou o Ferreira, colocou o Alves, aí ele coloca o Rian Francisco aos 54 minutos, gente. Se eu sou o Rian Francisco, eu falo para ele assim, vai você lá, chama sua mãe, vai você e sua mãe lá, seu pai, seus primos, vai sua família lá jogar. Aos 54, você quer me colocar no jogo? 54, eu acho que não pegou na bola, né, o Rian Francisco. E aí, o jogo é 0-0, a torcida, o São Paulo termina sendo vaiado pelos heróis que foram lá, e aí eu fico me questionando, até falei na transmissão também sobre isso, né? Eu sou muito questionado por algumas pessoas que vão lá no meu Instagram, nas redes sociais, até aqui comentam, eu falo o seguinte, Barolo, você tem que fazer uma campanha para a torcida do São Paulo não ir mais. Porque enquanto a torcida do São Paulo for dar dinheiro para esses caras, as coisas não mudam. Eu já falei para vocês, eu não sou fiscal de torcedor, eu não vou falar o que cada um tem que fazer ou não, mas eu entendo o cara que abandonou, o cara que falou, não, pela minha saúde eu vou esquecer esses caras. Respeito demais os 38 mil que foram pro estádio hoje. Porque no próximo jogo de Libertadores vai ter 60 mil de novo. Porque a torcida do São Paulo é assim, né? Por mais que seja difícil o momento, a torcida do São Paulo vai lá. Mas eu fico me questionando. Eu falo por mim, tá, gente? Eu falo por mim. O desânimo que eu tenho para assistir jogos do São Paulo, a empolgação que eu tenho é a mesma coisa quando toco o meu celular, é da Vida Odonto e fala assim, tem um recado no WhatsApp, Barolinho, ó, o seu tratamento de canal, a consulta é amanhã às 11 da manhã. É a mesma empolgação. Quando eu escuto o WhatsApp da secretária da Vida Odonto, que é o dentista do lado da minha casa, é a mesma empolgação que quando eu acordo de manhã e lembro, poxa, hoje tem jogo do São Paulo. Eu não sei como é a sua, qual é a sua empolgação. A minha é exatamente desse jeito. Vamos dar as notas de cada um, só lembrando que somos patrocinados pela KTO. KTO com várias promoções, essa semana teve KTO durante todo o final de semana, várias promoções legais. Você vai lá no primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro. E aí você faz o seguinte, que eu vou fazer esse ano. Campeonato Brasileiro, vou apostar o que eu puder apostar no Campeonato Brasileiro. Foco no Campeonato Brasileiro. Menos no time lazarento do Zubeldia, que eu não vou apostar no São Paulo. Para sofrer 2 vezes não dá. Então eu vou apostar amanhã, tem Palmeiras, aí tem Corinthians, aí tem Vasco, aí tem Santos, aí eu vou apostar. Mas é aquilo, gente, eu aposto como? O meu jeito, eu vou falar para vocês. Vai ser Vasco e Santos. Para mim vai sair mais de 2 gols. E tudo no segundo tempo. Quanto que eu vou apostar? 5. Quanto você vai ganhar? 7? Ganha 7. Se for ganhar, ganho 6, 7. Mas você não vai ganhar nada. Mas me diverti pra caramba. Vou assistir o jogo com certeza e vou falar, não saiu gol, perdi R$5. Saiu, ganhei 2. Não é pelo dinheiro, não é pelo valor, é pela brincadeira, é pela diversão de apostar.
Então é isso que eu vou fazer. Se você quiser fazer, também amanhã tem Copa da Inglaterra, tem Campeonato Italiano, tem... Mas agora que começou o Campeonato Brasileiro, eu vou focar no Campeonato Brasileiro. Se você quiser fazer isso, fica à vontade, tá no primeiro link da descrição. Tenha responsabilidade, se você quiser fazer como eu, uma dica que eu dou mesmo, se divirta com a aposta esportiva. 5 tá bom demais de apostar. 10, vai, você quer gastar muito? 10. Eu vou no 5, porque eu sou um mão de vaca para essas coisas e eu acho que a minha diversão é outra, não é ganhar dinheiro com uma aposta. Então você fica à vontade aí, tá? Se você quiser fazer sua fezinha. Vamos lá para as notas. O Rafael fez defesa mais importante do que o goleiro do Sport. Mais importante. Aquela bola no ângulo foi tão difícil que o goleiro do Sport não fez nenhuma defesa tão difícil. Fez numa cabeçada do Caleri que ele empurrou o cara e o juiz marcou falta. Então, nota 8 pro Rafael. Se não fosse o Rafael, o São Paulo tinha perdido o jogo. Tinha perdido na estreia do Campeonato Brasileiro com o time que voltou da segunda divisão. O Igor Vinícius, eu falo para vocês, enquanto o Igor Vinícius jogar no São Paulo Futebol Clube, o São Paulo não vai ganhar absolutamente nada, nada. Porque além dele ser ruim, ele compromete. Teve um lance no segundo tempo que ele foi sair jogando, errou, e na entrada da área ele fez uma falta perigosa. Então assim, e fora a bola nas costas que ele tomou, quase saiu o gol. Então não é só que ele é ruim, não é só que ele não acerta passe, não é só que ele não acerta cruzamento, não é só que ele cobra 30 escanteios todos errados, ele compromete. Então, não é uma questão ele é ruim, então o São Paulo não vai ganhar nada com ele. Não vai ganhar nada porque ele é ruim, ele não ajuda e ele atrapalha, ele compromete. Eu já tô de saco cheio de falar desse jogador. Vocês não têm ideia do quanto eu tô de saco cheio de falar do tal do Igor Vinícius. Nada pessoal contra ele. Eu ainda, pra você ter uma ideia, eu ainda olho para ele e admiro a coragem que ele tem. Porque ele não se esconde do jogo. Ele cobra 30 escanteios errados. No 31º ele pega a bola e bate de novo. Então, eu consigo até admirar o Igor Vinícius, porque ele não tem vergonha de jogar o que ele joga. Ele não tem vergonha. Se fosse eu teria vergonha. Eu vendo a partida que eu fiz hoje, se fosse ele, eu nunca mais entraria no campo de futebol. No próximo jogo que ele for titular, ele vai bater 35 escanteios de novo. Então, não é pessoal, não é pessoal. É só de ver o cara jogar com a camisa do meu time, velho. Que eu já vi o Cafu jogar, o Cicinho jogar. Mais uma vez eu deixo para você a nota do Igor Vinícius, porque eu sinceramente... O Arboleda, o Alan Franco e o Sabino vão levar nota 6. 6. O Alan Franco foi um pouquinho melhor. Só que eu vou tirar um ponto de cada um. Vocês marcaram o Lucas Lima e o Pablo. Eu marco também. Se eu tivesse no meio da zaga, ali no lugar de qualquer um, eu também marcaria. Eu sou o Pablo e o Lucas Lima. Então, 6 para vocês, nota 5, que tá bom demais. O Wendel é o seguinte, ele vai estrear quando esse Wendel, hein? Quando ele chegou, já faz uns 4 anos, quando ele chegou, ele falou assim, e aí, o Wendel vai estrear, como é que é? Tô preparando, né? Muito calor, tô me acostumando com... Amigão, aqui é Brasil, aqui é 40 graus no inverno. Você tá esperando o quê? O calor diminuir para você jogar? Preguiçoso, um desânimo, um cara... triste de ver o cara... O cara joga triste, ele tá triste, joga triste. Eu vou falar triste e fico eu, vendo o Wendel jogar. Nota 0, horroroso. Aí, só um parênteses aqui. Vocês viram a transmissão do Premier? Vocês chegaram a ver a entrevista do Sabino no intervalo? Pensa num caboclo desanimado. Pensa num caboclo desanimado. A impressão que eu tive vendo a entrevista do Sabino é que ele tinha perdido um parente. Aí, quando acabou o primeiro tempo, ligaram para ele, antes dele dar a entrevista, falaram assim, morreu alguém da sua família. Porque ele estava com uma expressão de tristeza, de desânimo, que só não era maior que a minha, vendo ele dar entrevista. Inacreditável. A falta de ambição desses caras, né? O cara tem que dar uma entrevista depois de um primeiro tempo como esse e falar o seguinte, gente, desculpa pra torcida, eu vou chegar no vestiário e vou quebrar uma cadeira nas costas de cada um. A gente vai voltar aqui, a gente não pode jogar o que a gente jogou. Esse time é nojento, a gente não pode jogar o que a gente jogou, a gente é podre. A gente vai ter que se matar. Não, a tristeza tem que se movimentar mais, né? Tem que se movimentar, né? Vergonhoso, gente. Vamos lá com as notas. O Alisson não jogou absolutamente nada, nota 0 também, que estou sem paciência. O Marcos Antônio é uma espécie de bobadilha, porque eu também não sei onde ele joga. Eu não sei se ele é volante, se ele é meia, se ele articula, se ele vai, se ele chuta, porque ele não faz nada. Ele é o jogador pato. O pato, ele nada mal, ele corre mal e não voa.
Mas ele tenta fazer tudo isso, né? Ele tenta correr daquele jeito desengonçado, ele nada porcamente e não voa. Quando ele vai voar, ele se estrumbica. O Marcos Antônio jogando é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ele não corre, ele não arma, ele não final, ele não faz nada. É um pato. É o pato do São Paulo, ele e o Bobadilho. Nota 0 também. E o Luciano, hein? O Luciano com 1 minuto de jogo dentro da área. Eu falei, porra, vai jogar dentro da área. O articulador vai ser o Marcos Antônio. Aí deu 5 minutos, ele volta, aí não pega mais na bola, gente. Não pega mais na bola, ele não encosta na bola. Não encosta na bola. Que nota que eu vou dar pra ele? Eu vou dar nota 8 pra ele pelo desempenho que ele teve teatral depois que ele saiu. Vocês viram? Joga o copinho pra mostrar pra torcida que tá indignado, que tá... 0, patético. Quem mais? O Caleri já falei, né, gente? O Caleri, o jogador que bate pênalti de canela, não merece nem nota, né? Tá devendo há muito tempo. Aí coloca o André Silva. O André Silva é artilheiro do time com 5 gols. E o André Silva, hoje, aconteceu mais uma vez, ele só entra no segundo tempo depois dos 30. Mesmo assim, ele é artilheiro do campeonato. E mesmo assim, ele é reserva do Caleri. Boa, Zubeldia, parabéns. Aí vamos lá para os caras que entraram. Além do André Silva, né? Enzo, não jogou nada, 0. O Ferreira segue aquele estigma, né? A pior decisão do Ferreirinha sempre é a próxima. Mais uma vez manteve o padrão. O Lucas Ferreira fez uma jogada lá, essa jogada que ele fez cortando para a direita e cruzando já foi mais que, ele fez mais que o Igor Vinícius, que o Marcos Antônio, que o Luiz Gustavo, que o Alisson, que todo mundo ele fez. Mas vai ficar sem nota. O Matheus Alves foi o único que tentou um drible, teve uma jogada, não sei se você lembra, ele pegou a bola na intermediária, driblou 1, driblou 2 e bateu mal de direita, a bola foi pro lado, mas tentou, driblou 2 caras e chutou. Mostra do lado o Igor Vinícius indignado, xingando ele, porque o Igor Vinícius queria a bola. É isso. Quem mais? Falei do André Silva, né? Que para mim tem que ser titular. Matheus Alves, Lucas Ferreira e o Rian Francisco. Sabe o que vai acontecer com o Rian Francisco? Daqui a pouco ele tá num time aí, num time da 2ª divisão da Rússia, porque o blogueirinho vai vender ele por um kiwi e um chicabon. E aí ele vai arrebentar. Aí que não joga. Entrou 54 minutos. E o treinador do São Paulo, que fez as alterações para ganhar o jogo, eu fiquei me perguntando, se fosse na Ilha do Retiro esse jogo, será que ele faria a mesma coisa? Ou jogaria pelo empate, porque é fora de casa, porque é um treinador covarde? E só pelo fato de jogar com 3 volantes, você não merece nem que eu cite seu nome aqui. Esse é o treinador do São Paulo. Um bunda mole, um covarde, que não sabe, não tem noção do time que ele trabalha, da história do time que ele trabalha, se bem que não é só ele, né? Nem o próprio presidente do clube tem a noção do clube que ele administra. Então, é isso. Meus amigos queridos, voltamos amanhã no Comentando Comentários. Peço para você deixar deixar o like no vídeo, para você se inscrever no canal. Eu sei, eu entendo a sua irritação, entendo sua paciência. Entendo se você não quiser assistir mais, eu entendo perfeitamente. Eu sei o que você está passando, eu estou passando a mesma coisa. É muito difícil a gente, como São Paulino, vir aqui e assistir o jogo, e torcer, e cobrar, como a gente faz, como eu e você, como a gente faz. Eu sei que é muito difícil. Então, você fica à vontade, para você não quer comentar, não comenta, não quer deixar o like, não deixa, não quer assistir, mas não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu entendo, eu sou solidário a você, porque eu não posso te criticar, porque eu estou sentindo exatamente a mesma coisa. E isso que me deixa mais triste do que qualquer coisa. Fiquem com Deus, forte abraço, um ótimo domingo, a gente se encontra amanhã, 8 da noite eu posto Comentando Comentários e às 9 tem QG Tricolor, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço.